Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, esse é o registro OB de número 62, onde eu vou estar abordando o tema sobre o atraso durante você fazer uma entrada ali na corretora, que tem um certo delay, como você pode lidar com isso, porque isso acaba afetando bastante o seu resultado ao longo da semana, ao longo do mês, e você precisa estar preparado porque esse tipo de coisa acontece, né? E você precisa entender como lidar, como se comportar perante cenários desse tipo. E eu decidi abordar esse tema de vídeo porque segunda-feira, durante a sessão da tarde, esse cenário acabou aparecendo para mim e de uma forma que me prejudicou bastante, porque eu fiz bastante entrada nesse dia e quase todas a diferença foi por muito pouco ponto, né? De decidir se ia ser loss ou win. E 2 entradas específicas eu fiquei mal posicionado, e se eu tivesse pegado exatamente no lugar que eu queria, que era para ter sido pego, teria dado win e o resultado teria sido totalmente diferente. E como as minhas entradas têm um valor, considerável, isso impactou diretamente na minha semana, no meu resultado semanal, né. Eu sempre registro aqui de forma totalmente transparente para vocês o meu resultado na semana, e ainda assim eu consegui fechar de forma positiva, bem pouco positivo, mas foi uma semana fraca, ainda mais com esse cenário que me apareceu. Porém, tá tudo certo, eu preciso entender que esse tipo de coisa faz parte, e é sobre isso que eu quero abordar no vídeo de hoje, beleza? E bom, senhores, antes da gente poder se aprofundar nesse tema e destrinchar esse assunto mais a fundo, eu quero mostrar para vocês o meu resultado durante essa primeira semana do mês de março. Porque para quem tá chegando agora no canal, já tem 62 vídeos que eu venho mostrando de forma totalmente transparente o meu resultado no mercado financeiro de opções binárias. Esse canal ele funciona como um diário, um registro, por isso que o nome da série é Registro OB, né, onde eu trago o registro de forma transparente, sem filtro, mostrando a realidade do cotidiano da vida de um trader iniciante com banca pequena, beleza? E essa primeira semana do mês de março foi uma semana bem adversa, onde a gente fechou com um lucro bem enxuto, bem pequeno, de R$ 43, beleza? Porém, é lucro, né, pessoal? Mas eu entendo que foi sim uma semana fraca, porque eu costumo pegar um lucro bem considerável durante a semana e durante o mês. Mas, enfim, faz parte, e é sobre esse tipo de coisa que eu quero comentar no vídeo de hoje, porque essa semana se deu fraca também por conta de algumas operações que eu peguei, que deu um delay muito grande, né. Então, se eu não tivesse preparado, com o psicológico alinhado com o que eu tenho hoje, eu não poderia ter esse resultado, né. Eu poderia ter arriscado mais, querer recuperar, porque por ter me achado injustiçado perante a corretora e querer ali buscar vingança, que é o que acontece na maioria dos casos. O pessoal não tem a mente alinhada, o raciocínio lógico certo por trás de entender o mercado da forma certa e acaba buscando vingança. E vamos lá, vamos comentar, já vamos entrar direto no tema do vídeo de hoje. O que eu quero trazer nesse vídeo é mostrar para vocês a lente certa, porque tem uma câmera onde você bota uma lente específica que ela te dá um resultado, uma visão diferenciada. Às vezes distorcida da realidade, ou às vezes o mais próximo possível, tá? Então, hoje eu quero mostrar para vocês a lente que eu utilizo para enxergar o mercado nesse cenário, nesse ciclo onde você acaba tendo um atraso da corretora, um delay ali, beleza? Primeiramente, vamos começar com uma pergunta sincera. O que que você sente, para quem opera o trade, opções binárias, o que você sente quando acontece esse cenário de você pegar, de você perder, na verdade, uma operação por muito pouco? Eu não estou falando que o erro seja seu. Eu estou falando daquela perda idiota onde você clicou atrasado, meio segundo depois ou meio segundo antes, e a taxa veio diferente daquilo que você queria, daquilo que você esperava. E o loss também, consequentemente, veio por uma diferença pequena de pontos. Um ponto, dois, três pontos que fazem a diferença, e é justamente por conta desse delay que você pega esse loss por essa diferença pequena, tá? E é porque normalmente quando segue tendência no estilo operacional que eu utilizo, quando segue tendência realmente não tem muito o que fazer, não importa a taxa que eu pegue, vai dar loss quando segue tendência, porque eu opero reversão. Mas enfim, o ponto central é que quando dá um infarto ou um loss farto, você acaba sendo muito prejudicado por conta da sua taxa, beleza? E se você começar a enxergar esse cenário como um cenário injusto, onde o mercado está te impedindo de evoluir,
onde você enxerga uma injustiça que o sistema te roubou, que isso não é justo e que o mercado está contra você, é exatamente esse pensamento que está impedindo você de evoluir e que impede a maioria dos traders de conseguir crescer e se tornar consistente e lucrativo. Porque o mercado, pessoal, sinto lhe informar, mas ele não é justo. Ele nunca foi e ele nunca vai ser. O mercado ele simplesmente está ali, né, para lucrar de alguma forma e fazer o dinheiro transportar, como eu venho falando em vídeos passados. Você precisa entender que o dinheiro ele é um andarilho. Uma hora ele vai estar com você e outra hora ele vai estar com o mercado. Beleza? E quando você entende isso, tudo é desbloqueado e você começa a ter mais leveza na hora de operar. Porque o mercado ele não tem uma consciência fixa, ele não tem uma mente operante, né? Ele não tem maldade, não tem favoritismo, ele não está te favorecendo e nem te prejudicando. Ele simplesmente está acontecendo, né? Entenda que da mesma forma que você pegou uma taxa mal posicionada em um dia, você vai pegar uma taxa favorecida em outro dia, entendeu? Porque é assim que funcionam as coisas. Então você não pode ser o trader que busca a justiça, que busca controle e que busca a perfeição, porque você só vai sofrer, porque o mercado ele é feito de imperfeições. O problema ele não é o delay, né? Na verdade, o que pouca pessoa consegue enxergar é que o delay ele ele tá ali, ele deve existir. O problema é você achar que o delay não deveria existir, entendeu? E agora eu vou fazer você entender essa lógica. Vamos usar uma metáfora simples. Imagina que você é caminhoneiro, você vive da estrada. Todo santo dia você acorda, pega o seu caminhão e começa a viajar pela estrada. Agora me diz, em algum momento você já viu algum caminhoneiro parar no meio do pedágio, descer do caminhão e começar a gritar, começar a brigar e dizer que, pô, por que que ele tem que pagar aquele valor? Por que que ele tem que pagar a taxa do pedágio? Dizendo que é injusto, que a estrada é dele, que, enfim. Cara, não existe isso, ele simplesmente paga, ele não fica discutindo, porque ele sabe que o pedágio faz parte da viagem. Ele não gosta do pedágio, ninguém gosta de pagar uma taxa ali, beleza? Porém, a gente tem que aceitar, o caminhoneiro, ele aceita o pedágio. Ele entende que é o custo de estar na estrada todo santo dia. E no trading, o delay, essa taxa mal posicionada é exatamente o pedágio. E os pedágios você não vai gostar dele, mas você precisa aceitar, porque você gasta energia lutando contra o pedágio, você vai acabar se dando mal, porque você não está dirigindo, você está parado reclamando da taxa que tem que ser paga, entendeu? E é aí que a maioria acaba se perdendo, porque se sente injustiçada, começa a brigar com o pedágio e, cara, mesmo que você brigue, mesmo que você se sinta frustrado por ter pegado uma taxa mal posicionada, no final das contas não vai adiantar absolutamente nada, porque a taxa já foi posicionada. Se der win, vai dar win, e se der loss, vai dar loss, cara. Tipo, não tem o que você fazer. A partir do momento que você clicou e a taxa foi mal posicionada, entenda que é um pedágio que você vai estar disposto a pagar. Pode ser que dê win, pode ser que dê loss, né? E é como eu falei, por mais que você tome ali um loss farto por bem uma diferença bem pouca de pontos, em outro dia, em uma outra semana ou talvez em outro mês, você vai ser recompensado com uma taxa bem posicionada, entendeu? Então, o ponto central é que o trader consistente, ele não é aquele que nunca paga pedágio. Porém, ele se torna aquele que paga o pedágio e segue viagem. Por isso ele se torna consistente e lucrativo, porque ele não deixa que um ponto de delay destrua o seu estado mental. Ele sabe que no final da jornada, o que importa é a direção que ele estava seguindo, e não o prejuízo de uma curva mal feita, entendeu? Não vai ser aquele pedágio que vai destruir a jornada dele, que vai atrasar ele a chegar no destino final, entendeu? Agora, outro ponto importante que eu também quero debater com vocês é o seguinte, porque a gente precisa entender que esse erro, digamos, erro entre aspas, né, esse pedágio, ele simplesmente é um cenário. Porque entenda, em outra metáfora que eu vou utilizar agora, que é a do piloto. Quando você é um piloto, todo dia a pista pode estar diferente. Segunda-feira ela pode estar com o asfalto mais seco, o tempo pode estar limpo, a visibilidade pode estar perfeita ou não. Na terça-feira pode ter uma chuva e a pista pode estar mais escorregadia. Enfim, a questão é que o piloto inteligente ele não reclama da chuva e também ele não reclama da curva que está mais fechado, que está mal posicionada, enfim. Ele simplesmente ajusta a velocidade dele. Ele troca os pneus, ele muda a forma de dirigir, entendeu? Isso é importante da gente entender também, porque a gente pode sempre, ao máximo, buscar escapar desse cenário do delay, né? Tentando esperar um pouco mais para fazer a entrada, esperar a vela
se posicionar um pouco mais a seu favor antes de entrar numa operação, né. A gente pode tentar eh, prevenir a sua posição, mas eu acredito que evitar 100% o pedágio seja impossível, porque ele sempre vai existir, ele é fixo ali, né. Porém, a gente pode tentar pagar menos no pedágio, ou talvez até, de vez em quando, tentar pular a catraca, né, mas, acredito que não, na maioria das vezes você não vai conseguir 100% tipo, burlar o pedágio, né, você não vai conseguir toda vez, passar no pedágio sem pagar. O que eu quero dizer com tudo isso é que você não pode querer que o mercado se adapte a você, mas você pode se adaptar ao mercado, beleza? Não quer dizer que 100% das vezes você vai se adaptar e vai sair vitorioso, vai sair por cima. Porém, você pode tentar. Porque o mercado ele não vai de fato, né, se moldar a você. E o erro do iniciante é querer que a pista esteja sempre perfeita. Ele cria um método e ele acha que vai funcionar igual todo dia. E não é assim, cara. Todo dia é um dia diferente, como eu sempre falo. Cada dia é um novo dia de você pegar uma fatia do bolo e torcer para que seja doce. Porém, se for amarga, você simplesmente volta no dia seguinte para pegar outra fatia. Uma fatia por dia, todo santo dia. Fazendo o básico e bem feito, arroz com feijão, você tende a ser lucrativo, beleza? O problema é quando você se desespera e após pegar uma fatia amarga, você quer pegar outra fatia e se vier amarga de novo, você pega outra fatia, não respeita seu stop, e aí você de fato não vai ser um trader consistente, né? E aquela questão que eu comentei de você tentar burlar, né, pular a catraca, desviar do pedágio, você pode até conseguir algumas vezes, porém o pedágio ele é algo fixo e inevitável, digamos assim, ele sempre vai estar ali. Uma hora você pode conseguir escapar, entre aspas, eu acho que nem escapar você consegue. O máximo que você consegue é retardar ele, né? Tentar pegar um desvio ali, mas logo lá na frente você vai ter que pagar o pedágio uma hora ou outra. Isso é inevitável, é algo que está fora do seu controle. Então, eu acredito que se você tentar se prevenir demais, tentar encontrar uma solução, tentar resolver esse problema de, não quero pagar o pedágio. Como que eu faço para não pagar o pedágio? Eu acho que não é bem por aí que você tem que ir. Como eu falei, de você tentar esperar um pouco mais para entrar na operação, esperar a vela se posicionar um pouquinho melhor para tentar evitar um delay, um grande impacto na sua operação. Pode ser, eficiente algumas vezes, porém, se você ficar com essa questão de: "Ah não, vou esperar a vela se posicionar um pouquinho para baixo, para depois eu entrar". Cara, pode ser que a vela Eu tô decolle e comentando você dessa perca a questão porque foi um oportunidade. pensamento que surgiu na minha mente após eu ter pegado aquele loss farto, né, onde eu queria achar uma solução para me prevenir desse pedágio. Porém, no final das contas, a conclusão que eu cheguei foi de que não tem muito que eu possa fazer. Eu simplesmente tenho que ter o dinheiro necessário para pagar o pedágio de vez em quando, porque acho que essa é a melhor maneira de você se precaver no pedágio. Ou seja, você, quando chega no pedágio, você tem o dinheiro ali para pagar de forma tranquila que não te afete, entendeu? De você poder pagar aquele pedágio e saber que lá na frente, se tiver um novo pedágio, você vai ter dinheiro também para pagar, que aquela taxa que você pagou não vai te prejudicar no longo prazo. Acho que esse é o grande segredo, de você entender que a parte mais difícil é você precisar parar de medir o seu sucesso pelo resultado de uma operação, de um dia, de uma semana, entendeu? Enquanto você comemorar o win como se tivesse ganhado na loteria e chorar o loss como se tivesse perdido um parente próximo, você vai ser refém da sua emoção, beleza? Porque repare que mesmo tendo pego, esse pedágio, eu acabei fechando a semana de forma positiva, porque o resultado agregado foi, suficiente, entendeu? Eu não fiquei remoendo o resultado de um dia, de uma operação, beleza? Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, é simplesmente tenham o dinheiro para pagar o pedágio e enxergue o delay, esse cenário prejudicial, como algo necessário, algo que está ali presente, que vai estar presente durante a sua jornada de trade. Beleza? Vai existir pedágio e o melhor que você pode fazer para se prevenir é ter dinheiro suficiente para pagar ele, ter uma estratégia boa e um operacional e também os comportamentos que eu venho ensinando, né? Se você fizer tudo certinho, pegar uma fatia por dia, você vai ser muito mais tranquilo, porque você não vai enfrentar diversos pedágios ao longo do dia. Se você respeitar o seu stop, respeitar o seu limite, você vai conseguir,
ser mais consistente no longo prazo, beleza? Então é basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Um grande abraço do Grande Saiyaman.